Bom dia a todos, que Deus abençoe vocês. Estamos dando início a mais uma semana e a mais um encontro no nosso canal Princípio e Atitude. Hoje são 3 de maio de 2021, segunda-feira, e hoje o nosso tema será o engano. Então vamos orar e daqui a pouco vamos começar então a falar sobre esse assunto tão interessante, tão importante também. Deus amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana que estamos dando início e temos a certeza que os temas dessa semana vão nos ajudar e ajudar muitas pessoas que vão estar acompanhando aqui ao vivo ou para o nosso canal no YouTube, Senhor. O Senhor possa, através, meu Deus, desse canal, desse tema, desse encontro, nos dar direção, sabedoria, discernimento para que ajudarmos muitas pessoas a refletir, a pensar, porque é a intenção desse canal, levar as pessoas a pensar, Senhor, e não agir mais por impulso, não pela emoção. Por isso, entregamos nas tuas mãos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, bom dia a todos mais uma vez. É bom estarmos aqui juntos nesse encontro, nessa segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Começando mais uma semana, temos essa semana vários temas interessantes e hoje vamos falar sobre o engano. O engano, que pode ser um engano do eu me enganei, desculpa, fiz a escolha errada, tomei a atitude errada, escolhi o caminho errado e aí você volta para o caminho certo porque se enganou. Tem situações que às vezes você não tem como voltar, tem escolhas que você faz por engano, às vezes que fica difícil de consertar, como por exemplo, escolher uma pessoa que você vai se casar. Tem que tentar não se enganar, porque é complicado. E tem o enganador, engano, quando a gente fala do enganador, pessoa que se faz de ovelha, mas disfarçado por dentro, de verdade ele é um lobo, disfarçado de ovelha. E o famoso 171, que se faz de um bonzinho, mas é um enganador, está com intenções de enganar as pessoas, os falsos, como se fala na religião, os falsos líderes, os falsos pastores. Enfim, um tema bem abrangente, nós vamos falar sobre esse assunto hoje com os nossos convidados aqui. Quero, nesse momento, convidar o André para falar um pouco para a gente o que ele trouxe para nós nessa manhã, tá bom? Depois eu queria que a Adriana falasse e, por fim, a Rosina, tá bom? Vamos seguir nessa sequência para que nosso programa hoje fique bem redondinho, bacana, dê tempo certinho, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, gente. O que você trouxe aí para o meu amigo André? Vamos falar sobre engano, enganar alguém ou ser enganado. Ser enganado pode ser por desconhecimento, inexperiência, falta de informação. O problema não é a questão da falta de informação ou desconhecimento. O problema são as consequências que aquele engano pode causar. Por exemplo, uma mensagem de WhatsApp que a gente repassa, ela pode ter um fundo fraudulento e a gente não está sabendo. A gente repassou inocentemente, mas a partir do momento que eu repasso, eu não tenho mais controle sobre as consequências que aquela informação vai ter sobre a pessoa que receber. E aí é que entra a questão de enganar, o ato de enganar. Às vezes a gente fica pensando, eu não engano ninguém, mas uma simples mensagem de WhatsApp ou de outro aplicativo de mensagens, ela pode causar uma informação que vai dar uma consequência que a gente não sabe. A forma também de escrever, a forma de se expressar, isso tudo a gente tem que ter cuidado, principalmente na hora de repassar, porque elas podem gerar consequências que fogem à nossa intenção. Enquanto a gente está com a intenção de não ferir ninguém, de não causar prejuízo para ninguém, e isso é facilmente contornável. O problema é que nem sempre a gente sabe se aquela origem tiver um fundo fraudulento, isso pode gerar umas consequências desastrosas para quem recebe, que não vai saber trabalhar com aquela informação. Então, qualquer informação que a gente receba, qualquer situação que a gente esteja, a gente tem que ter
paciência, tem que ter sabedoria, tem que buscar o conhecimento, buscar a raiz daquela questão, né? Se não for possível buscar a raiz, buscar o máximo de informação sobre aquela questão para não causar engano e também não ser enganado. E eu acho que essas questões, elas começam com as questões pequenas, porque às vezes a gente fica pensando em questões muito grandes e que estão muito distantes da gente e que são facilmente interpretadas, decodificadas pela gente como uma situação fraudulenta, que vai causar algum engano a mim ou a outra pessoa. O problema são as questões pequenas, como, por exemplo, as mensagens dos aplicativos de mensagem. Às vezes a gente repassa, tem pessoas precisando de doação, tem pessoas precisando de ajuda, enfim, aquilo pode até ter um fundo bonito, mas pode ser uma fraude, né? Então, o engano, e quando a gente começa a perceber que o engano pode estar em tudo na vida, a gente começa a ver que a gente tem que ter maturidade para trabalhar com as informações que a gente recebe e repassa. Vamos falar sobre o engano. Engano é erro, falha, desacerto, equívoco. Engano não deixa de ser uma ilusão. Acreditamos em algo que está errado. Precisamos sempre estar atentos para não sermos enganados. Em Colossenses 2,4 diz: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Paulo falava de Cristo e o seu amor. Precisamos conhecer a verdade para que não caiamos em qualquer historinha. O engano sempre nos traz prejuízo. Deus nos deixou um manual, que é a sua palavra, onde temos todas as orientações como devemos nos comportar. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. A Bíblia dá um bom exemplo sobre buscar a verdade. Os moradores de Bereia, mesmo sendo Paulo falando com eles, sempre iam na palavra de Deus ver se era verdade o que ele dizia. Isso se encontra em Atos 17:11. Quando fazemos escolhas erradas por influência de terceiros ou por nós mesmos, precisamos reconhecer nosso erro, que pode tanto nos prejudicar como prejudicar outras pessoas, nos arrepender e voltar para o trilho novamente. Uma coisa boba que nos prejudica, por exemplo, temos que acordar cedo, mas insistimos em ficar vendo filme até tarde. E todos os dias acordamos atrasados, começando o dia já na correria. O mais sábio a se fazer é determinar um horário limite para dormir, para que de manhã tenhamos calma para nos arrumar. Em 2 Timóteo 3,13 diz que o engano nos faz ir de mal a pior. Não devemos fazer nossas escolhas pelos que sentimos, pois em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quando precisamos tomar uma decisão, devemos pedir orientação a Deus, que tem prazer em nos ajudar. Em Deuteronômio 11:16, Deus nos orienta: guardai-vos que o vosso coração não vos engane. Precisamos fazer boas escolhas para que nossa vida vá bem, ter bons amigos que nos dão bons conselhos e, para mim, o mais importante, nos cercar da verdade, que é a palavra de Deus. Deus abençoe você. Bom dia a todos. Então, hoje o nosso tema é sobre o engano. E, na verdade, eu vou trazer para vocês aqui o auto-engano. Nós vamos estar falando um pouco sobre o auto-engano. Influenciamos e somos influenciados por ideias, posturas muito poderosas. E é esse cuidado que nós temos que ter. O que é o auto-engano? O auto-engano
é um processo mental de mentir para si mesmo, como forma de evitar verdades inconvenientes e criar uma realidade ilusória. Seres humanos que se constituem acreditando em mentiras, que o façam se sentirem melhor e justifiquem suas atitudes, são pessoas que se alienam da verdade, mentem para si mesma e se alienam por duas principais razões: a autoconfiança e a autodefesa. Essas pessoas acreditam no que lhes convém e, assim, omitem informações de si mesmo. Dessa forma, é possível convencer mais facilmente os outros de suas convicções, por mais fantasiosas que sejam, e assim desenvolvem uma autoconfiança mais sólida. O auto-engano é um recurso que a pessoa utiliza para aliviar o sofrimento e o trauma ao se deparar com verdades duras. De certa forma, é uma maneira de fugir da própria responsabilidade sobre os fatos e criar uma realidade mais confortável, em que a culpa é sempre dos outros ou de fatores externos. Como falamos, quem mente engana a si mesmo, né? E vou dar alguns exemplos de auto-engano. Acreditar que está fazendo bem ao outro. Quantas vezes vocês já lidaram com pessoas, já vivenciaram fatos em que a pessoa acredita na mentira dela, na mentira que ela está falando, né? Dizendo que está fazendo bem para o outro. Eu não vou falar isso para minha mãe, não vou contar dessa maneira, vou contar de outra maneira, porque se eu falar a verdade, eu vou machucar minha mãe, vou machucar meu pai, vou machucar meu esposo, vou machucar minha esposa. Né? Então a gente sempre joga para o outro, que a minha mentira que eu estou fazendo agora, que eu estou falando, é para o bem do outro, para proteger o outro, né? E não é bem assim. Nós sabemos que a mentira, ela não faz bem para ninguém, né? Outro exemplo de auto-engano é negar a sua própria doença. Essa doença da mentira, de mentir para si mesmo e mentir para o outro. Tem pessoas que negam essa doença até o fim. Não, eu não menti. Ou então, eu menti, mas para proteger, para o bem daquela pessoa. Então, assim, apesar dos prejuízos evidentes à saúde, o impulso de acreditar na própria mentira e fingir que está tudo bem dá a ela uma sensação de, talvez, de prazer, entendeu? Talvez de alívio, mas não deixa de ser mentira, não deixa de ser errado, né? Não aceitar os próprios erros e defeitos. As pessoas que têm esse hábito de mentir, né, e acreditar na própria mentira, ela não aceita os defeitos e os erros dela. Ela vai até o fim culpando o outro porque mentiu, porque cometeu aquele erro, porque decepcionou aquela pessoa. Então ela não tem a humildade de falar assim, não, eu errei. Eu preciso tomar cuidado com essa minha atitude. Né? Eu preciso desenvolver uma forma de eu parar de mentir. E de mentir para mim mesma. Né? Vou dar um exemplo. Profissionais, por exemplo, que recebem um feedback de um líder, né? de uma pessoa, do seu superior. Né? Ela é uma pessoa que ela se justifica muitas vezes com mentira, ou então não se justifica, mas acha que aquilo ali é pessoal, que aquele feedback que o superior falou para ela que ela precisa melhorar em tal situação ou em tal área, né, em tal atuação dela, que ela precisa melhorar, ela não aceita isso. Ela prefere entender que aquilo ali é pessoal, que ela não tem problema nenhum, que o problema está no superior dela. Então ela culpa o outro disso, né? A pessoa que se endivida com muita facilidade também tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas sempre culpam o outro. Não, me endividei porque eu tive que fazer isso aqui, porque foi por causa do fulano. Eu me endividei porque eu fui na conversa daquela pessoa. Não, às vezes é um hábito dela, de não ter controle financeiro, que é outro tipo de hábito que tem que estar sempre procurando buscar conhecimento disso. Gente, eu estou mentindo muito, eu estou inventando muita coisa, eu estou fantasiando muita coisa, né? E muitas vezes essa fantasia, né, essa coisa fantasiosa, essa fala fantasiosa, dá prazer a ela.
Então, esse cuidado que nós temos que ter conosco e com os outros. Pessoas que você perceba que ela fantasia tudo. Ela cria uma fantasia na cabeça dela. Por exemplo, nós já vimos reportagem de pessoas que se fizeram médica, tinham a carteirinha do CRM de uma outra pessoa, fizeram consultas vários meses ali para depois ser descoberta. E ela se via como uma médica, no papel de médica. Ela mentia, e as pessoas acreditavam na mentira dela porque ela estava acreditando que ela era médica. Então, para vocês verem a gravidade que é o auto-engano, né? A pessoa passar a ter esse hábito de acreditar na mentira dela e passar a ser uma pessoa mentirosa para os outros, né? Então, por que devemos evitar o auto-engano? O auto-engano, ele vitimiza, ele é uma infantilidade, é uma imaturidade. Então, pode ser um adulto, tá? Nós estamos falando aqui de adultos, né? Ele se vitimiza, e o que acontece? Com essa vitimização, com essa infantilidade, ele culpa o mundo inteiro, ele nunca tem culpa. E isso faz com que retarde, trave, muitas vezes, o crescimento dele, o crescimento espiritual, o crescimento profissional, o crescimento relacional dele, com a família, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho. Então, assim, quando a pessoa recorre à mentira para viver a vida dela, seja em qualquer setor da vida dela, ele se aprisiona totalmente em uma realidade fantasiosa. Como eu dei o exemplo da médica, como muitas pessoas têm uma ideia fantasiosa de que ela é uma artista, de que ela fantasia coisas. Ela fantasia coisas e fantasia ações. Então, assim, o cuidado de estarmos sempre em observação de nós e das pessoas que nós convivemos. Porque essas pessoas fantasiosas, elas se aproveitam muitas vezes de pessoas que já têm traços, que a gente fala traços humanos, né? Em que, vou dar exemplos, tá? O mentiroso, a pessoa mentirosa, né? Ela é bem sucedida quando ela se relaciona ou ela se aproxima de pessoas que têm, na maioria das vezes, esses tipos de traços. Pessoas com boa vontade de ajudar o outro. A pessoa mentirosa, ela se aproveita disso. Pessoas ingênuas, que não têm maldade, que acham que está tudo bem, que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é ótimo. Ou então, pessoas gananciosas, pessoas que busca ganhos pessoais. Então, o que acontece? Essa pessoa, se um mentiroso chega perto dela e conta uma mentira, principalmente de ganho pessoal, ela entra na mentira daquela pessoa e ela vai ter prejuízos. Mas ela acreditou por quê? Porque ela já tem esse traço humano de ganhos pessoais, ela tem loucura de ganhos pessoais. Pessoa medrosa, que não tem muita confiança, é outro perigo, porque a pessoa medrosa, o mentiroso percebe isso nela e começa a se aproximar de uma forma com a mentira e vai pegando a confiança daquela pessoa medrosa. E pessoas ansiosas, pessoas imediatistas que querem tudo muito rápido, com essa ansiedade toda, quer conquistar, se vamos dizer assim, se é uma coisa profissional, aquela pessoa chega cheia de malícia e fala e faz e acontece, e aquela pessoa acredita, nossa, ela é ótima, essa pessoa é ótima, é essa mesmo que eu estou precisando. Às vezes para liderar alguma coisa, para estar em evidência em alguma empresa, em alguma instituição, e o mentiroso ele consegue articular de uma forma que o ansioso, que não sabe esperar, não, essa tá ótima, essa pessoa mesmo, essa aí que é para o cargo, essa aí que é para assumir isso aí. E essa pessoa mentirosa fica ali como líder, né? E como o cabeça, de repente, dessa instituição, ou desse trabalho, dessa empresa, e ali ele vai propagando a mentira dele, criando,
né, um mundo dele de mentira, de fantasia, também que é outro perigo que nós precisamos estar analisando e tendo esse cuidado. E é isso que eu quero falar. Quero finalizar com o que eu comecei, né? Influenciamos e somos influenciados por ideias, posturas, pensamentos, ideologias muito poderosas. Então, que nós possamos estar atentos para que a gente possa discernir isso no momento em que essa pessoa que tem o auto-engano se aproxima de nós, tá? Um bom dia para todos. Graças a Deus, que bênção, gente. Vamos orar então para agradecer esse programa maravilhoso que Deus nos proporcionou hoje. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Como tu ajudou a gente, vai ajudar muitas pessoas. Deus amado, querido, nós te louvamos e agradecemos por esse tema maravilhoso, por tudo que o Senhor nos ensinou aqui nessa manhã, e tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, meu Pai, através do canal Princípio e Atitude no YouTube. Pai, abençoa esse dia, toma tudo em tuas mãos e já nos prepara para essa terça-feira, que teremos essa semana toda novos temas e com certeza não será diferente. Vai ajudar muitas pessoas, como tem sido o objetivo desse programa. Deus abençoe a todos, fiquem com o Senhor Jesus e até amanhã, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço a todos.